Olá, irmãs, que a paz do Senhor esteja conosco nesse momento. Já fiz minha oração para que Jesus e o Espírito Santo, através do Espírito Santo, me use como ferramenta, que nada da minha boca saia, que não seja da vontade dele, que ele abra o intelecto de todos vocês que estão me assistindo nesse momento. E hoje, irmãs, o tema da nossa conversa é Tempestade e Teste de Fé. E ela está baseada no livro de Marcos 6, do verso 45 ao 51. Então, vou ler rapidamente para vocês. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e em seguida adiante dele e seguisse adiante dele para Batsaída, enquanto ele se despedia do povo. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar, e ele já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, por isso gritavam, pois todos tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus já lhes anunciou: tendes coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Agora vamos comentar sobre essa passagem maravilhosa que é de Jesus, quando Jesus caminha sobre as águas, né? Primeiro eu vou me ater aí num detalhe, né, que foi pontuado na pregação da minha pastora hoje e que eu tenho esse entendimento também. Logo em seguida insistiu, ou seja, esse insistiu, e em algumas versões de outras bíblias também trata como ordenou, né, dá a entender uma resistência dos discípulos em ir, não por desobediência para ir para o outro lado, mas isso aí é o meu entendimento, quer dizer, o entendimento dela e que eu concordo, mas talvez por uma resistência de deixar Jesus ali sozinho, né, diante de tanta gente. Afinal de contas eram 5.000 homens, sem contar as crianças e mulheres, porque isso foi logo em seguida a primeira multiplicação dos pães e o peixe, né? Então, mas mesmo assim eles obedeceram. Então, o que quero pontuar aqui, que nem sempre quando estamos passando por tempestade é porque estamos em desobediência. Às vezes a gente está em obediência, mas é um teste de fé. E aí, o que é que acontece aqui? Eu quero pontuar aqui que Jesus também está sempre orando e olhando por nós. Porque ele diz aqui, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Com certeza ele deveria estar orando, também foi um entendimento da minha pastora e eu concordo, pelas pessoas que ali estavam, né, que já tinham ido embora, e também pelos seus discípulos. Então isso mostra que Jesus está sempre orando e olhando por nós. Ele é o nosso fiel advogado, né? E chegando à noite, aí eu quero pontuar a chave da nossa conversa hoje, do teste de fé. Tempestade, um teste para a fé. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, vejam aí que há um espaço de tempo, porque no verso 47 ele fala, chegando à noite, o barco estava no meio do mar, Jesus se encontrava na terra. E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Aí, em plena madrugada. Então, por que Jesus, assim que notou, quando chegou a noite, que ele notou que os discípulos estavam em dificuldade, por que ele não foi imediatamente ao socorro dos discípulos como ele foi posteriormente? Por que esse espaço de tempo?
né? Eu, no meu entendimento, acredito que é justamente um teste de fé. E o teste de fé não significa que Jesus quer testar somente a sua fé nele. Mas Jesus quer forjar a sua fé, fortificar a sua fé nele. Porque o teste nada mais é para... Porque Jesus sabe, conhece o teu coração, conhece a tua fé, né? Ele é o único... Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são os únicos. A Santíssima Trindade é a única capaz de sondar o nosso coração, os nossos corações, nossas mentes, nossos espíritos e almas. Então, se Jesus já sabe, conhece a nossa fé, o que é um teste de fé? Para que Jesus vai testar a sua fé? Se ele já sabe o que vai acontecer. O teste de fé é para forjar, fortificar a nossa fé em Cristo, em Deus, né? Então, por isso que ele demora. E muitas vezes essa demora, essa espera do socorro de Deus, a gente se pergunta, meu Deus, cadê tu, Senhor? Parece até que a gente está clamando e ele não está ouvindo. Quantas vezes, talvez, você tenha se pegado questionando, Senhor, tu não estás me ouvindo? Quer dizer, a tua fé, nesse momento, diante das circunstâncias, está se abalando? Não se deixe cair nessa situação. Mantenha-se na fé e no aguardo, no descanso, porque Deus vai chegar no momento certo. Também muitas vezes porque a gente não está preparada para a solução daquele problema, né? Então, o que acontece? E Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar. Quer dizer, Jesus sempre está buscando que nós nos aproximemos dele. Jesus sempre está de mãos abertas para nos abraçar, para nos socorrer, para estender a sua mão de socorro, né? Isso prova. E ele já estava prestes a fazer o milagre. Muitas vezes a gente está prestes a receber a bênção, prestes a receber o socorro, e a gente nem imagina. E fica naquele desespero, naquela angústia, né? E a nossa fé é enfraquecida. Então não caia nessa. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma. E aí eu quero chamar a atenção aqui. Os hebreus, os judeus, naquela época, achavam que fantasma, acreditavam em fantasma, e achavam que fantasma era um sinal de mau presságio, assim, de coisas ruins que iriam acontecer, né? De tragédias, coisas ruins. Então, por isso que eles gritavam e estavam tão apavorados. E aí, mas contudo, Jesus anunciou, quer dizer, sempre Deus nos mostra em pequenos detalhes que ele está conosco, irmãs. Deus nunca nos abandona. Deus é aquele vigilante que está de dia e de noite vigiando a gente. Como aquela mãe zelosa que quando o filho está doente, ela passa a madrugada inteira cuidando do filho, ali vigiando o filho, o sono do filho, né? Então Jesus é assim, ele está sempre conosco. E ele está sempre nos dando sinais de que está conosco. Mas muitas vezes a gente está tão torpe, tão entorpecida diante das circunstâncias, dos problemas, das nossas angústias, tão enfraquecida na nossa fé, que não enxergamos os sinais que Jesus nos dá para dizer, filha, estou aqui contigo. Essa situação está no meu controle, sob o meu controle. Até porque nós sabemos que nada, nenhuma folha sequer cai na terra que não seja da vontade e permissão de Deus. Então ele está sempre no controle de todas as coisas. Nós é que não percebemos muitas vezes isso, né?
E ele diz, não tenhas medo, sou eu, ele diz aos discípulos, né? E assim ele diz pra gente em muitas coisas, em muitos sinais, e não, nós não vemos. Então logo ele subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Porque nós ainda temos essa pequenez, digamos assim, de pensamento com relação ao nosso Deus. Nós dizemos, nós cremos num Deus do impossível, mas sem querer, a nossa mente limita o poder de Deus. Por isso que ficamos tão pasmos, porque glorificados em estado de graça é uma coisa, mas sem acreditar naquilo que Deus nos deu, nos abençoou, isso não. Não devemos. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é Deus do impossível. Deus é Deus de prodígios e maravilhas. Muito além do que a nossa mente pode imaginar. Deus é capaz de coisas que estão muito além da nossa inteligência, do nosso intelecto. Mas que tem que estar além da nossa fé. Dentro da nossa fé, aliás. A nossa fé tem que englobar esse impossível do nosso Senhor. De verdade. Verdadeiramente. E nos fortificarmos nisto. Porque o que é a fé? Senão o forte fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Né? E na realidade, a gente espera às vezes muito assim, limitado do que Deus pode nos dar, porque Ele nos promete coisas maravilhosas, vida longa e abundância. Em várias passagens, vários profetas falam das maravilhas de Deus. E outra, nós temos passagens que comprovam, a Bíblia está cheia de Êxodo, Apocalipse, de passagens que Deus nos prova o seu poder. Desde da abertura do Mar Vermelho, das batalhas que Deus travou, entre aspas, Deus entregou a Moisés e a Josué, né? As batalhas, os inimigos, até os milagres de Jesus. Então, os discípulos já vinham caminhando com Jesus. E mesmo assim eles ficaram pasmos. E a mesma coisa somos nós cristãos e cristãs. A gente já vê tantas maravilhas, tantos prodígios, tantas maravilhas, tantas experiências conosco, com testemunhos de outras pessoas. Maravilhas, milagres de Deus, verdadeiramente. E ainda assim a gente fica pasmo. Estado de graça é uma coisa. Ficar pasmo, porque pasmo significa assim, meu Deus, como isso é possível? Diferente de você, Senhor, que glória, que graça. Isso é o estado de graça. Muito obrigada, Senhor. É você estar realmente assim, encantada com aquela maravilha que Deus fez na sua vida. Mas pasmo é você dizer, meu Deus, como isso é possível? Deus é Deus do impossível, irmãos. Então, se você nesse momento está passando por um momento de tempestade na sua vida, sua fé está enfraquecida, está titubeante, tenha fé, permaneça na fé, permaneça buscando ao Senhor, crendo nele, crendo que Ele é o Deus do socorro, Ele é o único Deus, Ele é o único que nos socorre no impossível, no possível e no impossível, mas principalmente no impossível.
Mesmo que todas as circunstâncias pareçam contrárias, para Deus nada é impossível. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus na sua vida. Receba e creia que Deus é capaz de qualquer coisa, coisas até inimagináveis para nossa mente humana. E eu falo isso por mim, a partir de mim mesma. Falo para que primeiro eu venha a ser assim. Então, nesse momento, irmã, agarre-se com essa fé. Se você está estremecida, vá ler a palavra, dobre seu joelho, ore, escute um louvor, vá para um culto, vá congregar. Eu hoje mesmo, confesso, eu passei uma semana muito difícil, doente, com uma crise de gastrite muito forte. E você sabe, quando você fica na cama, no ócio, você começa a pensar besteira. E a minha fé ficou meio que abalada, assim, sabe? E eu cheguei a falar, Senhor, eu sei que Tu me prometeste muita coisa na minha vida, eu tenho promessa na minha vida. Tantas promessas por ser Teu povo, fazer parte do Teu povo, sou Tua igreja, mas também promessas individuais. Mas eu não aguento mais, Senhor, esperar pelas promessas. Me perdoe, mas apressa no meu socorro, assim como fez o apóstolo Paulo, né? Que ele pediu ao Senhor, a Jesus, para que ele apressasse no socorro dele, porque ele não estava suportando mais. Então, se você está nesse momento, clame ao Senhor para que ele apresse no seu socorro, mas não deixe a sua fé ser estremecida. Não permita que o inimigo fique colocando coisinhas na sua cabeça, soprando no seu ouvido, para que enfraqueça a sua fé. Não permita que a situação turve, a sua mente, os seus olhos. Cubra os seus olhos. Enxergue pelos olhos da fé. Se mantenha firme. Procure isso. Porque foi isso que eu fiz. Aí o que é que eu fiz? Fui pro culto. Irmãs, eu voltei completamente renovada. Primeiro porque Deus foi certeiro, como sempre, né? Na palavra, na resposta para o que eu fui procurar. Para os meus questionamentos. Né? Segundo, porque a palavra do Senhor, Ele nos renova. Então, é importantíssimo nós buscarmos uma renovação, um renovo de fé. E a gente só encontra dessa forma, se aprofundando no conhecimento da palavra, orando, clamando, louvando e congregando. Então, é isso que eu te digo e deixo essa mensagem para vocês, que tomam para mim também como lição. Vamos nos apegar à nossa fé e não limitar o poder do nosso Deus, porque o nosso Deus é Deus do impossível. E que o nosso intelecto não consegue sequer imaginar o impossível de Deus. Então não limite o poder de Deus na sua vida, para que haja realmente o Shekinah de Deus na sua vida, o milagre dele, o agir dele na sua vida. E que haja um efatá, que abra os céus para que você receba as bênçãos que Deus prometeu e que te tire dessa tempestade. Em nome de Jesus eu profetizo. Em nome de Jesus, das nossas vidas. Senhor, muito obrigada mais uma vez, Senhor, por estar aqui. Ô Senhor, tira essas pessoas, essas mulheres e a mim mesma dessa tempestade. Senhor, apressa-te, Senhor, no nosso socorro e fortifica a nossa fé em Ti, Senhor. Que nunca fiquemos pasmas e sim em estado de graça no momento da Tua revelação, Senhor, do Teu mover, Senhor, do Teu agir, das Tuas bênçãos e maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
Que o Senhor esteja com todas vocês, com todas nós, e que vocês fiquem em paz.